Muito bem. Bom, diz que está gravando aí, deixa eu dar uma puxadinha aqui. A gente parou exatamente na parte das algas, a intenção é entrar no reino fungi, né? Nós colocamos aqui algumas informações interessantes e importantes, né? Então vamos lá, deixa eu dar uma aproximada aqui. A gente conseguiu então colocar aqui uma definição no mapa, né? Não são plantas, não possuem tecidos condutores como raiz, caule ou folha. São os principais produtores na cadeia alimentar, nas cadeias alimentares aquáticas, né? Então a gente está falando aqui de um mundo aquático, né? Do mundo das águas, tá? Formado por diversos filos de protistas, né? Ou protistas, tá bom? Em que a maioria é capaz de realizar fotossíntese. Podem ser unicelulares ou pluricelulares. Então essa é a principal assim, característica das algas e que a gente já vai trazendo aqui para a nossa definição, tá bom? Então fazem parte do reino protista, como os protozoários, né? Então a gente tem lá protozoários e tem também as algas dentro desse reino, né? Que é o reino protista, tá bom? Tamanho, desde medidas microscópicas até dezenas de metros de altura, aqui como nós vimos no texto. A gente, né, tem um texto, a gente está usando esse texto aí, né, como base. Bom, então tudo isso que a gente está vendo aqui está dentro dos nossos estudos de microbiologia. Bacana? Evidente que, como eu sempre alerto aí, o interessante seria, né, a gente ter uma infraestrutura de laboratório, né, mas isso ninguém, eu acredito, ninguém não, mas a maioria não pode ter em casa, né, uma estrutura de laboratório. Por isso é importante a gente sempre estar lutando aí para trazer esse ambiente para a escola, né. A gente vai ver, na medida do possível, como que a gente poderia estar aí, né, lutando por esse nosso laboratório aí de biologia, tá bom? A classificação, a gente já trouxe aqui um grupo, né, de classificação, e vale aqui também fazer um destaque para estar incluindo, né, porque essa classificação ainda não está completa, a gente vai ver isso daqui a pouquinho, tá? A gente tem as algas verdes, as algas marrom, as algas vermelhas. E também temos aí dinoflagelados, né, unicelulares, que tem 2 flagelos, por isso dinoflagelados, tá? Temos uma classificação, uma classe aí, né, que chamamos de diatomáceas, tá? Porque elas têm uma carapaça, né? E está intimamente ligada, né, ao petróleo, quer dizer que a toda a matéria orgânica que foi transformada, né, e acabou virando o petróleo que a gente conhece, passaram aí, né, por esse processo que envolve, então, esse tipo de alga que nós chamamos aí de diatomáceas, né. Mas vale uma observação aqui, né, acompanhando o nosso material, né, didático. Eu vou passar aqui pela parte de diatomáceas para a gente entender que tem aí o homicetos, né? Então vamos lá, só recapitulando aqui. Há também algas conhecidas como diatomáceas que podem ser unicelulares ou filamentosas. Esses organismos habitam ambientes de água doce marinhos e são importantes componentes do fitoplâncton. Sua parede celular é composta de pectina e sílica e é denominada carapaça, né? A sílica, né, que vocês já sabem que é aquele componente da areia, né? Tá bom? Essas algas estocam energia obtida na forma de óleo. Grande parte do petróleo existente foi formado
por diatomáceas e outros seres do fitoplâncton, que vivem há milhares de anos. Depois de mortos, esses organismos foram enterrados por sedimentos, né? Camadas de sedimento, terras e materiais, né? E suas moléculas orgânicas foram decompostas e sofreram, então, a ação da pressão e do calor, que ocasionou a eliminação do gás oxigênio e de outros elementos que formaram né, resíduos de hidrocarbonetos na forma de depósito de petróleo e gás naturais. Né? Eu falei para vocês, quando a gente faz o estudo da química, né, que a presença de hidrocarbonetos é que vai determinar, né, o potencial energético desses materiais aí, né, que são os combustíveis, né? No caso aqui, combustível fóssil. Existe ainda um grupo de algas conhecidas como fungos aquáticos, né? Ou oomicetos. Então a gente tem que colocar aqui, né? E agora eu vou fazer aqui uma seleção exatamente para incluir esses caras, né? Então vamos lá, são os oomicetos. Vou colocar aqui. Tem 2 Os, né? Tá bom? Oomicetos. Deixa eu deixar tudo aqui no negrito. Bacana, é só clicar aqui. E aqui na frente nós vamos colocar, né, as principais características aí, tá bom? Então vamos lá. Existe ainda um grupo de algas conhecidas como fungos aquáticos, né, ou oomicetos. Então, eu vou colocar aqui chamadas de aquáticos, tá bom? Elas recebem esses nomes, por quê? Elas recebem esses nomes porque no passado, né, foram classificadas como fungos em razão de sua aparência e pelo fato de terem uma parede celular de celulose. Tá? Então, isso fez com que lá atrás elas tivessem essa classificação aí, tá bom? Então, é aquilo que eu disse a vocês, todo o estudo que é feito em cima todo o estudo da ciência, vamos dizer assim, de uma forma geral, né, ele caminha para essas alterações. Então, hoje nós temos essa classificação, que eu estou colocando aqui, mas pode ser que amanhã, ou um pouquinho para frente, devido ao avanço dos estudos, essa classificação sofra aí alterações. Vocês compreendem isso muito bem, né? Estudos mostraram, entretanto, que são algas mais relacionadas em nível molecular aos dinoflagelados e às diatomáceas, né, do que aos fungos. Então, quando foram feitos estudos, percebeu-se que estariam, então, né, esses fungos aquáticos, né, na época, mais, né, próximos, por características, às diatomáceas, né, ou aos dinoflagelados. Outra característica que se difere dos fungos é a presença de 2 flagelos. Né? Então, tá aí mais uma característica. Né? Os fungos aquáticos são algas decompositoras encontradas sobre outras algas ou animais mortos. Tá? Então, tem essa característica aí de serem, né, algas decompositoras. Então, esse detalhe aí, né, nós vamos colocar aqui. Tá? São chamadas de fungos aquáticos também. Vou colocar aqui, são algas
Algas decompositoras, tá? São algas decompositoras, né? Quer dizer, que fazem parte da decomposição, né? Tá bom? Então acho que não precisa, né, focar em mais a detalhes, porque vocês, toda vez que a gente fala de decomposição, a gente está falando de coisas que estão, né, se decompondo, né? É processo de putrefação, processo de, né, animais mortos, etc., que aí passam por esse processo de quebra, né? De quebrar, todas as suas partes são quebradas, e a gente chama isso de processo de decomposição, tá bom? Então são encontradas sobre outras algas ou animais mortos, né? Então essa é a principal característica, né? Chamadas de fungos aquáticos. Vou dar um destaque para isso aqui, tá? Quando a gente falar de homicetos, e também que são algas decompositoras. Isso aqui são dois detalhes mais importantes, e por isso a gente dá um destaque aqui. Quer dizer que, com relação à classificação, né, a gente já completou, né, o nosso quadro. A gente tem aqui as principais características para estudo, tá bom? Então, vamos para frente no material. Saímos da página 59, agora vamos para a página 50, para a página 60, né? Deixa eu pegar esse material aqui. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui para vocês, né? Para nós termos aqui essa folha, a gente poder acompanhar também esse material aí por... Vamos ver aqui onde que está. Só um minutinho para a gente abrir isso aqui. Onde é que está aqui a página? Página 60, tá aqui, tá, muito bem. Tá abrindo aqui o nosso PDF, que é para que vocês possam acompanhar aí também, né? Eu já passei, mas é bom a gente acompanhando por aqui. Vamos só ter um pouquinho de paciência, porque a gente tá com vários sistemas ao mesmo tempo aberto aqui, e tô até achando bacana que esteja aí conseguindo dar conta do recado aqui. Deixa eu só tirar essa lateral aqui para ficar mais fácil. Então, na página 60, o que a gente tem aqui? Algas e o ser humano. Olha lá, vamos ver esse texto aqui. Muitas substâncias obtidas a partir de algas são utilizadas na indústria alimentícia em virtude de suas propriedades estabilizantes e espessantes, né? Tá, e isso aqui é uma característica, né, muito importante hoje. A indústria, né, já que a gente está falando aqui da parte biológica, né, a indústria de alimentos, né, a indústria de alimentos evoluiu muito, né, e ela se utiliza, né, ela faz aí uso, vamos dizer assim, de muitos recursos para tornar os alimentos mais saborosos, mais nutritivos,
né? Para que os alimentos tenham uma validade maior, né? Também para que seja possível, né? Vamos dizer assim, o transporte, a comercialização, né? Então, essa é uma área do estudo, né? Só abrindo um parênteses aqui dentro do que a gente está vendo, que é a questão das algas. Essa é uma área muito grande, vamos dizer assim, é gigantesca, né? Para a gente fazer um estudo só dessa parte, da parte alimentícia, precisa bastante tempo. A gente vai ver que tem muita coisa para ser estudada, né? Mas eu vou só citar um exemplo pequenininho, né? Vamos pegar assim, por exemplo, as bolachas, tá? Pegar o biscoito, a bolacha, a gente chama de bolacha, né? O biscoito, tá? Então nessa área as evoluções são gigantescas. É só perguntar aí para quem é mais jovem, né? Perguntar para os pais, para os avós, né? As pessoas mais antigas, de como era, né? Como era todo a produção, como era a comercialização, né? Desses alimentos lá no passado, há 40, 50, 60 anos atrás, e como que as coisas eram, né, feitas. E você vai se surpreender, né? Com toda, né, assim, as características, né, da produção, da fabricação e da comercialização, né, dos alimentos, né, no século passado, tá? Você pega uma bolacha hoje, ela tem ali no meio da sua massa, vamos dizer assim, uma série de produtos, né, de ingredientes, vamos dizer, para aumentarem, né, o seu potencial de negócio. Tá? Né? Então, para a sua estrutura, né, para que ela não quebre, então são adicionados vários componentes ali, né, para dar maior resistência, né, ao impacto, ao choque. Isso melhora a questão do transporte, né, porque é muito assim impactante. Do ponto de vista de alimentar, não vai mudar praticamente nada. Se você tem lá uma bolacha quebrada no meio do pacote e tal, tem, né? Não vai mudar nada em termos de alimento, mas do ponto de vista de negócio, do ponto de vista de aparência, sabe? Então, aí muda bastante e a indústria está preocupada com isso, tá? Mas vamos voltar aqui à essência do nosso estudo, né? Então vamos lá. Parei aqui em estabilizantes e espessantes, né? Como o próprio nome diz, é para estabilizar e dar uma, né, maior espessura, né, aos produtos que estão sendo fabricados. Esses produtos estão presentes na fabricação de sorvetes, laticínios, né, geleias, mistura para bolo, entre outros, por aí vai, né? O agar, né, por exemplo, é uma substância produzida por algas vermelhas e que atua como espessante, gelificante de alimentos sem alterar seu sabor, que essa é uma característica importante, né? A alteração de sabor não é uma coisa bacana, que a indústria alimentícia sempre se preocupa com isso, tá? Outra substância extraída das algas vermelhas é a carragena, né? Carragena utilizada como gelificante capaz de reter partículas de água e possibilitar a obtenção de diferentes texturas em alimentos, né? Tá? Das algas também é obtido o alginato, né? Olha só quantos produtos a gente já falou aqui, né? A gente falou de agar, né? Falamos de carragena e agora estamos falando de alginato. 3 substâncias que vêm das algas.
naturalmente encontrada na parede celular de algumas algas marrons, né? Ele é utilizado como espessante e estabilizante na indústria alimentícia. As algas são bastante apreciadas na culinária oriental, compondo diversos pratos asiáticos típicos, né? Aqui ao lado a gente tem o sushi, né? E a gente precisa aí da alga, precisa de um tratamento, né, com ácido acético e tal. Quem é oriental, né, que tem costume, ou quem gosta desse tipo de culinária e tal, já sabe mais ou menos, né, como é que faz e como é que tem todo um processo para a fabricação do sushi e tem um tratamento das algas aí, tá? Aí você pode se perguntar também, né, mas por que, né, utilizar a alga e tal? Por causa, quando se fala em indústria, né, primeira característica que a gente tem que ter em mente, né, e isso quem está acompanhando o curso, a parte de empreendedorismo, tá bem antenada com o que eu vou falar, né? Sempre tem o fator finança, né, o fator financeiro. Então, se utiliza a alga porque, em termos financeiros, em termos de custo, né, daquilo que tem que pagar tal, o preço é bastante interessante, vamos dizer assim, tá? Então, por questão financeira, tá mandando aí e sempre vai mandar, né, quando a gente tiver que fazer algum tipo de análise, né, na produção de qualquer coisa aí, né? Muito bem, aí tem o desenho aqui do lado, né? Sushi prato oriental, em que arroz e outros alimentos são envoltos por uma lâmina feita de algas vermelhas, né, trituradas do gênero Porphyra, né? Então, vamos adiante. Agora a gente pode falar aqui da questão da reprodução das algas, né? Apenas algumas espécies de algas realizam reprodução sexuada, né? Então, aqui no quadro de reprodução, né, a reprodução assexuada é a mais frequente, né? A que mais a gente vai encontrar quando a gente está falando de algas, né? Então é assim, todas as algas podem realizar reprodução assexuada, né? Aqui, né? Todas, né? Todas elas podem fazer esse tipo podem ter esse tipo de reprodução. Por exemplo, as algas que apresentam talos, né, e as filamentosas podem se fragmentar e assim cada parte é capaz de formar um novo talo ou um novo filamento por reprodução assexuada, tá? Então a gente tem visto aqui, já desde dos outros, né, microestruturas, né, que essa reprodução sexuada que envolve, né, um processo, né, específico, né, e que a reprodução assexuada, por sua vez, né, funciona por essas partições, né, sucessivas, né, como foi o caso aqui, né, ela pode se fragmentar. Quando a gente está falando de fragmentar, é porque quebrou, né? Quebrou aquele talo ou aquele filamento, quebrou, e aí cada um dos talos ou filamentos que ficaram, eles podem, né, aí dar origem, né, a um novo talo ou um novo filamento, né? Bom, então é por quebra sucessiva. Então vamos lá. Há espécies que realizam alternância de gerações. Então veja a seguir, né?
que a gente tem aqui? Reprodução em alga verde, né? Clamidomonas, né? Clamidomonas é essa que está sendo colocada aqui, né? Num processo de reprodução sexuada, esse que a gente tem aqui à esquerda, e num processo de reprodução assexuada, né? que nós encontramos à nossa direita aqui. Bom, então a gente tem aqui a alga, né? Com os seus flagelos, né? 2 flagelos aqui. No processo, né, de reprodução assexuada, né, por mitose, você tem a geração aqui dos dois, né, das 2 algas aqui, e elas vão crescer, passar por crescimento e vão se tornar uma alga adulta aqui, tá? Então é um processo simples que envolve apenas a mitose, né? Que a gente fala de 1 que vira 2, né? Quebrou, vira 2, e aí vai no processo de multiplicação sucessiva. Agora, na reprodução sexuada, não, né? Você tem a formação dos gametas, olha aqui, né? Então, daí, né, a partir desses gametas, nós temos uma fecundação, né, formação do zigoto, que é o 2N aí, por meiose, aí sim, nós vamos ter, né, uma nova alga completa, tá? Então, perceba que tanto o processo de reprodução sexuada ou o processo assexuado pode ser utilizada por uma alga, né, nesse caso aqui está sendo citada, né, a alga verde da Clamidomonas, tá bom? Muito bem. Aqui tem uma pequena explicação, né? Na reprodução assexuada, a alga unicelular divide-se, segmentando o núcleo. Tá? Os núcleos formados, a gente está falando de núcleo aqui, né? A gente sempre fala dessa questão do núcleo, estamos fazendo uma referência, né? Aquela parte, né? Aquela parte que tem aí todo o código genético, né? Para a origem de um novo ser. Né? A gente está falando sempre dessa parte, né, da célula aí, que tem, né, exatamente essa parte mais, né, separada, né, que tem, né, toda a informação necessária para um novo ser, né, se formar. Então vamos lá. Os núcleos formados movem-se para as extremidades opostas da célula e elas sofrem a citocinese, né, dividindo-se em 2 semelhantes a que lhes originou. Na reprodução sexuada, após a fecundação, ocorre a meiose, que originará novamente algas unicelulares. Né? Muito bem, está aqui a ilustração do nosso livro. Então, com isso nós temos, né, que as algas, todas elas podem fazer reprodução assexuada e algumas, né, algumas aí lançam mão da reprodução sexuada, como é o caso aqui da alga verde. Clamidomonas, tá? Clamidomonas, espécie. Então vamos fazer essa anotação aqui, tá? Para a gente poder avançar na nossa isso, deixa eu ver se eu consigo puxar aqui para cima um pouquinho, a gente falar da reprodução em si, tá? Opa, tá aqui, reprodução sexuada, reprodução assexuada. Então,
O que a gente vai fazer? Primeiro a gente vai tirar que a gente não precisa desse monte de links aqui, e nós vamos tirar, vamos deixar apenas um para a gente anotar aqui, que a reprodução sexuada, né? Então a gente vai realizada por algumas algas. A gente tem que colocar algumas, tá? E aqui embaixo não. Aqui vamos tirar esses caras daqui também. Vou deixar só uma para a gente poder, né? Opa! E aqui vamos colocar assim, realizada por todas, né? Todas as algas. Tá? Essa é uma diferença importante. Tá? Nós vamos também, né, deixar aqui o destaque, né? Deixa eu voltar aqui para nossa, aumentar um pouquinho mais, para não ter que abrir tudo. Que, né, na reprodução assexuada nós temos, né, algo que nós chamamos de mitose, né, que é aquela divisão lá que a gente falou, né? Então cada pedaço do núcleo vai para um lado e aí você tem a divisão, né? E isso nós chamamos de mitose. Então vamos colocar aqui na reprodução assexuada, né, mitose, tá? E aqui em cima, na reprodução sexuada, nós vamos ter a presença do que nós chamamos de meiose. Tá? Bom, lembrando, né, que nós temos a presença, então, dos zigotos aqui em cima, tá? Para que seja possível, então, aqui a nossa meiose, né? Tá? Então, essa que é da mitose, simplesmente a quebra, e aqui não, quando a gente tem a meiose, então a presença da formação do zigoto, né? A gente tem os gametas e depois tem a formação do zigoto aí, tá? Então, algumas algas é um destaque que a gente tem aqui para reprodução sexuada, né? É um destaque aqui para algumas algas e dá um destaque também aqui para a presença de meiose na reprodução sexuada, né? Aqui todas as algas, a gente vai dar um destaque também, né? Então são todas elas, bom? E aí nós temos aqui esse processo que se chama mitose, né? Acontece a mitose dentro da célula. Bom, com isso eu acredito que a gente tem aí um grupo bem interessante, né? A questão de doença, a gente não vai ter nada de interessante, né? Eu só vou finalizar aqui a parte da... Eu acho que isso aqui é interessante, tá? Eu vou voltar aqui, eu vou pegar essa página 59 de novo. Deixa eu só abrir aqui, galera. Espera aí, 59, para a gente... para apresentar aqui, né? O reapresentar, né? Porque isso aqui a gente já conversou um pouquinho, mas eu acho que é interessante, já que eu estou gravando tudo aqui para os colegas, né? Dar esse destaque aqui para a página 59. Deixa eu voltar aqui, que agora eu estou com ela aberta. Tá? Aqui embaixo. Algas marinhas e a luz. Peraí. Então vamos lá. As algas possuem pigmentos fotossintetizantes, tá? Fotossintetizantes, como a clorofila, capazes, né? Esses pigmentos são capazes de absorver luz
em determinados comprimentos de onda. Então vamos lá, né? Comprimento de onda que vai determinar aí, né, a característica de um raio de luz aí qualquer. Na física, quando a gente estuda isso, a gente vê que o comprimento, né, de onda vai estar intimamente ligada com a cor, né, por exemplo, a cor, né, de cada uma aí desses raios luminosos, né. Para que a fotossíntese ocorra, né, então uma coisa é absorver, né, os pigmentos, né, esses pigmentos clorofila, absorverem então essa luz, né? Para que a fotossíntese ocorra, é necessário que recebam luz no comprimento de onda adequado. Então, quanto maior é a profundidade, menos luz penetra na água e menor é o comprimento de onda. Veja ao lado, né? Então tem um desenho aqui, a gente imagina, né, que aqui é um reservatório de água qualquer aí, né? Água doce ou a água marinha. Aqui é a parte de cima, a superfície, né? E aí você começa a descer, né? Você tem uma profundidade que a gente consegue observar no desenho, né? Que nós temos uma presença, né, de algas, né? As algas verdes aqui em cima, né, mais próxima da parte do topo. Depois temos aqui algas marrons, né, no intermediário, mas, né, na profundidade, né, a gente vai encontrar então algas, né, com uma cor vermelha. Tá? É interessante aqui também, né, nesse gráfico aqui, né, nessa lateral, a gente tem aqui, né, o espectro de luz, né, com as cores, trabalhando as cores, de maneira que aqui em cima nós temos o vermelho, tá, que é o espectro visível, né, de luz visível, vai desde o vermelho até o violeta, né? Então, abaixo do vermelho nós temos, né, o infravermelho, né? Abaixo, né? O infravermelho. E acima do violeta a gente tem o ultravioleta, né? Mas como o espectro visível é definido por aquilo que os nossos olhos são capazes de ver, então, né, a gente não consegue ver nem o infravermelho e nem o ultravioleta, né? Nem o que está abaixo do vermelho, né, e nem as luzes que tem aí ultravioleta, ou que estão acima do violeta, né? Muito bem, mas aqui fica clara aí essa classificação, né, das cores que a gente consegue ver, né? E até chegar aqui no fundo, né? Vamos imaginar que a gente estivesse no fundo do mar, e alguma coisa assim, né? E que a presença das algas, né, aqui vai se dar exatamente por conta da luz que consegue, né, viajar, passar por toda essa profundidade aqui e atingir aí, né, o fundo do mar, né? Então é sabido já que nós temos no mar, né, profundidades que são superiores, né, aos picos mais altos que a gente tem na parte de terra, né, de terra seca, né? Então essa parte do mar, então, alguns lugares ainda não foram explorados, né, outros estão sendo explorados agora. E os pesquisadores então se deparam, eles acabam encontrando aí, né, esses seres, né, que são estudados, né, por laboratórios de pesquisa do mundo todo, né? E é por isso que existe muita pesquisa, existe muita disputa por determinadas áreas, né, no oceano, né, partes, né?
que são mesmo as áreas intercontinentais, né, que tem aí pessoal pesquisando, como acontece na Antártida, na Antártica também, e em outros lugares dos oceanos aí, exatamente por conta de toda esses seres que ainda serão descobertos ou que estão sendo descobertos, que estão sendo pesquisados e que certamente trarão muitos benefícios para a ciência, para todo, né, todo todos os seres, né, humanos que habitam a face da Terra. Tá? Aqui foi colocada uma questãozinha, né? Quais algas são capazes de absorver menores comprimentos de onda? E quais absorvem maiores, né, comprimentos de onda? Né? Então, isso está associado à questão, né, física, como eu falei, né? O que acontece com os comprimentos de onda, né, do espectro luminoso. Bom, então eu vou colocar aqui para que vocês possam responder essa questão, né? Eu vou colocar alguns detalhes dos comprimentos de onda, né? Aqui a gente consegue ver aqui, né, as algas que estão em cima, algas verdes, a marrom, estão no espectro aqui da luz vermelha, enquanto que as algas, né, vermelhas estão aqui no espectro da violeta, né? Pegando aqui a parte do azul e do violeta, que é a parte mais de baixo aqui, tá? Então deixa eu dar uma paradinha aqui. Muito bem, galera. Então, para a gente responder isso aqui, quais algas são capazes de absorver menores comprimentos de onda, né? E quais absorvem maiores comprimentos de onda? A gente precisa saber, então, do espectro, né, ou da luz visível, né? Aqui que eu falei, do vermelho até o laranja, até o azul, né, o violeta. Quais, então, são os comprimentos de onda, né? Então, você precisa saber o comprimento de onda, né, do vermelho, saber o comprimento de onda do violeta, e aí, né, jogar ou colocar a resposta aqui, colocar a resposta correta. Então, vamos lá, eu fiz aqui uma pesquisa aqui, coloquei lá a frequência de onda da cor vermelha, para a gente saber, então, quais são as frequências, né? Então, o vermelho, ele tem um comprimento de onda de 625 a 740 nanômetros, né, nm. E está na frequência aqui de 480 a 405 terahertz de frequência, tá bom? Então, a gente tem o vermelho. E aí, o que vai acontecendo? O laranja já é menor, o amarelo já é menor ainda, o verde é menor. Provavelmente, vamos aqui do Wikipedia para a gente ver aqui. Olha só, o violeta, né, ele tem um comprimento de onda de 380 a 440 nanômetros, né? Tá? Esse aqui já tem um comprimento de onda maior, né, que é 625 a 740, tá bom? Então vai aumentando, né, o comprimento de onda vai diminuindo do vermelho até o violeta, você vai tendo comprimentos cada vez menor, né, de onda. 625 ou 740 é muito maior que 380, é quase que o dobro, né, em termos de medida aqui, de um comprimento para outro. Então, o maior comprimento de onda nós vamos encontrar na cor vermelho, né? E na cor violeta nós vamos ter o menor comprimento de onda. Então, com relação ao comprimento de onda, o maior comprimento de onda é do vermelho. Então, isso possibilita responder a questão. Vamos lá, né? Que a pergunta é essa: quais são as algas capazes de absorver, né, os menores comprimentos de onda? Os menores comprimentos de onda estão aonde? Estão no fundo do mar, tá? E os maiores comprimentos de onda, que são do vermelho, estão na parte de cima, aqui, ó. Tá? Então, quem que vai pegar, né, os maiores comprimentos de onda? O maior comprimento de onda vai pegar quem? Aqui,
as algas verde e marrom que estão aqui em cima, né? E os menores comprimentos de onda, quem vai pegar? As algas vermelhas, que são essas que estão aqui embaixo. Bacana? Então é isso. Vamos para a aula seguinte.